Venho mais uma vez, nesse momento, trazer uma mensagem que o Espírito tem compartilhado comigo. E eu já sei dessa mensagem há muito tempo, eu tive o privilégio de receber a revelação que nada que um ser humano possa fazer na Terra, seja qualquer alma, como sacrifício para receber alguma coisa do Criador, ele receberá. Embora muitos acreditem ao contrário, por causa das doutrinas dos homens e malignas sobre a terra. Mas não existe sacrifício. E uma noite dessas, porque quando nós estamos dormindo, a nossa alma praticamente está clara na presença do Criador e com certeza ela está ativa. Por isso que muitos têm sonhos, visões, aquelas coisas, e muitos não sabem explicar, e muitas vezes têm discernimento, até entendem a revelação. Porque ele falou que era uma das formas de comunicar com suas almas na Terra. Com quem ele quer. Ele que decide, é o próprio Criador. E ele me revelou algo falando comigo, eu dormindo. Eu até quando acordei achei que tinha alguém do meu lado, porque eu conheço essa revelação e que eu quero compartilhar. E eu apenas vou compartilhar o que ele me mostrou. Às vezes a pessoa vai ouvir essa mensagem e fala, mas o que tem a ver comigo? Eu não quero ouvir, não me interessa, eu não quero saber. Mas não é para você. É para uma alma, para uma ovelha que o Pai escolheu, porque ele disse que ia escolher. Ele falou que muitos são chamados e poucos seriam os escolhidos no reino dele, numa comunhão direta, ainda estando nesse corpo, com um propósito dentro do reino dos céus. Então é para essas ovelhas, para essas almas. Essa mensagem é para aquela ovelha, para aquela alma que vai entender a mensagem que o Pai quer que elas entendam. O que ele me disse? Pela essa mensagem, abre os olhos espirituais das mentiras. Ele diz que não existe sacrifício no planeta Terra onde uma alma venha fazer que receberá algum benefício dele. Não existe. Por exemplo, no passado, quando ele ordenou que para fazer algum tipo de sacrifício, que envolvia o sangue, não era para fazer aquele sacrifício porque dentro daquele sacrifício recebia algum benefício dele, alguma bênção da parte do Criador. Não era. Era uma direção, era uma ordem dele. Era um estatuto que ele decretou no passado. Por isso que fazia o sacrifício. Mas não é que o sacrifício movia o coração dele e recebia alguma coisa. Era uma coisa que ele pedia para fazer. É uma ordem dele. Então o que ele me mostrou? As almas pensam que se fazer sacrifício, se ficarem fazendo sacrifício, vão comover o coração do Pai, o Espírito dele, e vai receber benefício. Isso é ilusão. Isso é perca de tempo. Pessoas que ficam fazendo sacrifício com esperança de receber algo dele, jamais ele agiria dessa forma, porque mexeria na honra dele, entra o mérito seu, é como se você tivesse feito algo, você tivesse participação naquele benefício. Ele não divide a sua honra. Ele até disse para mim, eu estava dormindo fisicamente, Osmar, e ele falando na minha alma como se ele estivesse explicando com detalhe. Uma vez, um rei, Shaul, que muitos conhecem como Shaul mesmo, o rei Shaul, fazendo um sacrifício, que o povo tinha pedido esse rei, o pai, ele queria fazer um sacrifício, que naquela época podia fazer o sacrifício, era normal fazer o sacrifício, e o próprio Criador falou, Shaul, eu não tenho prazer em sacrifício, isso não me agrada, isso não vai mudar a minha direção. O prazer que eu tenho não é em sacrifício, mas sim que obedeça a minha ordem, a minha palavra, a direção que o Espírito, que sou um Espírito, dei para você fazer. Aí o pai até destituiu ele quando ele fez o sacrifício, para você ter ideia. Ele foi destituído, porque houve uma desobediência. Então, o que o pai quer que você entenda? Quantas almas fazem sacrifício 24 horas na terra? Nós vemos os templos, os santuários, que não tem nada a ver com o Criador, que criou os céus e a terra, fazendo sacrifício, mas eu estou falando com as almas. As almas que estão sendo enganadas, fazem sacrifício, eles sobem no monte, na montanha, campanha não sei de quantos dias, e campanha disso, termina uma, faz outra, e vão fazer o sacrifício disso. Resumindo, não existe um sacrifício na terra que uma alma faz, que o próprio Pai vai trazer o benefício para essa alma por causa daquele sacrifício. Não existe, é perca de tempo. É tudo coisa de tolo, doutrina de homens, doutrina de demônios. Para você ter ideia. Isso é claro, ele falou para mim, não existe, filho. Não existe nada. Bom, se sacrifício resolver esse problema,
resolvesse, nós estamos vivendo um momento que se o planeta Terra fizesse um sacrifício, todo mundo de jejum aí, 30, 60 dias, tinha resolvido o problema que está acontecendo na nação, no planeta Terra nesse momento. Resolve? Não, não resolve. Ele diz que não tem prazer em sacrifício, mas sim que ouça o Espírito dele. O que ele está falando com você? O que ele está te orientando? É ele que vai mudar seu cativeiro, é ele que vai te libertar. É ele que vai abrir porta, é ele que vai intervir. A honra é dele. Né? A honra é dele. Então, só para fechar, se você conhece alguém, se o Espírito te incomodar, se você está sendo enganada, minha filha, tem gente que faz sacrifício desde os 13 anos, hoje tem 70 anos, os problemas triplicaram, o sofrimento aumentaram todos os dias, nunca resolveu quando ela tinha um problema de 14 anos de idade. Não resolve. Nenhum sacrifício que um ser humano fizer na terra vai comover o coração do Pai, o Espírito dele, para resolver seu problema. Às vezes ele resolve o problema, ele intervém numa situação, porque é uma ovelha dele, uma alma dele, que está na ignorância. Aí ele intervém, porque senão ela morrerá fisicamente, vai sair do corpo. Aí ele intervém, aí ela acha que é por causa do sacrifício. Não existe sacrifício na terra onde uma alma fará que vai mover os céus e por causa do seu sacrifício, seja lá que for, sacrifício, rituais, regras, participar disso, participar daquilo, ficar repetindo coisa, rezando repetidamente, orando repetidamente, não vai resolver. Ficar pedindo toda hora a mesma coisa, não vai resolver. A comunhão, o relacionamento com o seu Pai, se você estiver dentro do reino dele, na comunhão com ele, ele mesmo providenciará o que você precisa a cada dia, seja durante o dia, durante a noite. Ele já falou sobre isso. Olha as aves, os pássaros, não semeiam, não plantam, vosso Pai cuida delas. E ele fala assim, não seja igual aos hipócritas, os tolos, os pagãos, que acham que por muito falarem com essa preocupação, são eles que vivem atrás dessas preocupações, comer, beber, vestir, ficam correndo atrás. Vocês são filhos. Da mesma forma que o Pai trata os pássaros, as ovelhas, olha as flores, ele cuidará de vós como filhos. Então essa mensagem é para os filhos, viu? É para as almas que o grande eu sou vivificou elas pelo poder do teu Espírito e tem um plano com elas, um propósito com ela, ainda estando nesse corpo, andando sobre a terra. É para essas almas. Então não existe, porque você já não tem nem condições nem de fazer mais sacrifício, ainda continua batendo na mesma tecla, esperando resolver um problema de 10 anos. Quantas campanhas, quantos sacrifícios, quantas coisas você já fez? Você não acorda? Você não acorda que tem coisa errada? Será que você não percebe? Será que a tua mente está tão cauterizada de uma forma tão grande que você nem desconfia que tem coisa errada? Então, presta atenção. Não existe nenhum sacrifício que uma alma possa fazer que receberá dos céus, do reino dos céus, algo por causa do sacrifício que você fez. Não existe na terra. É o Espírito, é o próprio Criador que intervém, que abençoa. Se ele abençoar, está abençoado. Se ele não abençoar, será escravo enquanto estiver andando nesse corpo sobre a terra. Então você que é uma ovelha, que sente que é uma alma, acorde. É na vertical, a única via. E com certeza ele quer livrá-la dessa mentiraiada, né? Que na verdade são doutrinas de demônios, né? Porque vários anjos, né, que foram expulsos, desceram, são vários demônios, e eles criaram um monte de regras, um monte de doutrinas, um monte de rituais, de sacrifícios, de normas, para enganar as almas sobre a terra, para mantê-las ocupadas com aquela esperança de receber algo em troca. E isso é impossível. Assim diz o grande eu sou.